Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais um vídeo pelo canal O Evangelho do Rei. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson. E hoje nós vamos falar sobre o vaso do oleiro e o mistério das duas casas de Israel. Mas antes de nós iniciarmos o assunto, irmãos, eu quero estar fazendo alguns agradecimentos aqui, né? Primeiro eu quero agradecer ao irmão Mateus Caio, que me deu algumas dicas e me enviou alguns aplicativos para me ajudar na edição dos vídeos, né? E eu quero fazer algumas indicações, irmãos. Irmãos, eu estou em alguns grupos de estudo, e nesses grupos de estudo tem vários irmãos que estão iniciando, né, com canais no YouTube. E quando você está iniciando, irmão, não é fácil você conseguir inscrito. E não é fácil que o canal cresça, entende? Então eu quero estar dando uma força para os irmãos aqui em alguns canais que eu vi que falam com coerência. Amém? Então vai lá. Canal em base bíblica. Do irmão Felipe. Ele tem vários assuntos interessantes, sempre está postando vídeo e tem muita coerência no que ele fala. Também tem o canal Pleno Conhecimento do irmão Mateus Caio, esse que me deu alguma ajuda, né? Também, irmãos, tem muitos assuntos interessantes e ele fala muito bem, é muito bom de assistir os vídeos dele. Tem o canal também Escritura Provada, muito bom também. E o canal do irmão Cleverson, Ministério Desvendai, tem vários assuntos ali também, irmãos. Também é um canal novo que está começando. E tem o canal Moed, do irmão Grayson. Tem vários assuntos ali interessantes, também tem sobre as duas casas de Israel. Tem todos esses assuntos que os irmãos gostam, tem nesses canais. E eu acredito que vocês vão gostar. Então vai lá nesses canais, se inscreva, curta os vídeos lá, que vocês vão estar ajudando eles a propagar o Evangelho e vão estar crescendo no conhecimento, amém? Então, voltando para o assunto, vídeo passado nós lemos Jeremias 18. Em Jeremias 18, a Bíblia fala que o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir a minha palavra. Jeremias desce à casa do oleiro, ele chega lá, ele se depara com o oleiro trabalhando sobre as rodas. E o oleiro, ele estava modelando um vaso. E chegou a um certo ponto que aquele vaso ele se quebra. E daquele mesmo barro, o oleiro amassa novamente o barro e modela outro vaso. E a Bíblia destaca: conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, no primeiro vídeo nós vimos que o vaso que se quebra, Deus estava nos mostrando Adão. Entende? Deus estava mostrando Adão, Deus estava nos mostrando a humanidade, Deus estava mostrando os homens. Que o pecado ele entrou, né? E o vaso que é remodelado, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro, Deus estava se referindo a Cristo. Compreende? Então hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito desse quebrado vaso e desse remodelado de outro vaso, né? Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui era Deus falando como ele iria fazer o homem. Então, quando Adão ele foi criado, irmão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Entende? Mas a partir do momento que o pecado ele entra, nós sabemos que Deus ele é santo. Correto? E no Senhor, em Deus não tem pecado. Correto? Então, a partir do momento que o pecado ele entra,
em algo que era imagem e semelhança de Deus, ou seja, no homem, logo o homem já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Então nós vimos que aquela imagem e semelhança, aquele vaso, ele se quebra. Entende? Então, a partir do momento que o pecado ele entrou, o homem já não era mais a imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos aqui a conexão com um vaso que se quebra. Certo? E a Bíblia diz que do mesmo barro ali, o oleiro ele modela outro vaso. Entende? Então, em João 3,16, a Bíblia diz que o Senhor, que Deus enviou seu Filho unigênito. Né? Ou seja, Deus envia seu Filho em forma de homem. Então, se Cristo veio em forma de homem, ele habitava nesse corpo, correto? Então, Cristo também era descendente de Adão. Então, vocês estão vendo aqui, assim como o oleiro ele modelou aquele vaso, remodelou o vaso, né, do mesmo barro, Deus ele pega da mesma carne, que Cristo é descendente de Adão, e modela o vaso perfeito. Então, quando Deus estava modelando o vaso perfeito que era Cristo, Deus, irmãos, estava remodelando a humanidade. Porque no princípio Adão era a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o pecado entrou, essa imagem foi quebrada, Deus ele refaz o homem à sua imagem e semelhança. Era como se Deus tivesse, assim como aquele oleiro deu uma segunda chance para aquele vaso, entende? Deus ele estava dando uma segunda chance para a humanidade. Então Cristo ele veio em forma de homem e é remodelado a imagem e semelhança de Deus, porque Cristo não teve pecado, não teve mentira, não teve engano, correto, irmão? Então, você viu que tremendo essa obra do Senhor, essa segunda chance que ele dá para a humanidade? Então, quando Deus ele remodela Cristo, ele está remodelando a humanidade, a sua imagem e semelhança. Por que ele estava remodelando a humanidade? Por que eu digo isso? Porque a intenção de Deus, irmãos, é que todo homem confesse Cristo como sendo o seu Salvador e passe a fazer parte deste vaso perfeito. Correto? A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo ele é o vaso perfeito. Então, todo homem que confessa a Cristo, ele passa a fazer parte deste corpo. E ele passa a se tornar o vaso perfeito também. E a intenção de Deus é que todo homem seja salvo. A Escritura diz isso. Então a intenção de Deus é que todo homem faça parte desse corpo, desse vaso perfeito. Por isso que eu digo que Deus estava dando uma segunda chance para a humanidade, remodelando a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Compreende isso, irmãos? Então, hoje vamos parar por aqui. Curta o vídeo, compartilha. Nos próximos vídeos nós vamos começar a entrar ali na parte das promessas, né? Que Deus tem uma promessa para Cristo. E logo, se Deus tem uma promessa para Cristo, quem faz parte do corpo de Cristo também tem uma promessa. Correto? Então, não perca o próximo vídeo. Até lá.